Vamos lá, vamos começar como sempre, em primeiro lugar, orando ao Papai, né? Senhor, eu quero te agradecer pela tua perfeita e maravilhosa presença em nossas vidas, porque o Senhor planejou todas as coisas de uma maneira tão delicada e tão preciosa. Antes mesmo da gente chegar nessa terra, o Senhor já tinha planejado absolutamente tudo. E absolutamente tudo está debaixo do teu perfeito controle. Até quando a gente imagina, ou pensa, ou intui que alguma coisa pode sair do teu controle, ali o Senhor está e ali o Senhor se faz presente. Nós amamos essa maravilhosa verdade, que todas as coisas cooperam para o nosso bem e absolutamente em tudo o Senhor tem cooperado para que a gente possa crescer, aprender, ser edificados, ser fortificados, se tornar cada vez mais resiliente a esse mundo e cada vez mais fluido no espiritual. Então eu te agradeço porque o Senhor tem trabalhado os nossos dons e tem elevado o nosso homem espiritual a regiões de conhecimento que não podem ser acessadas através de uma educação formal, através de uma linha de raciocínio grega ou através de algum tipo de formalidade acadêmica. Muito pelo contrário, todas essas coisas que eu falei acabam atrapalhando quando a gente tenta entrar verdadeiramente no Santo dos Santos e explorar as regiões espirituais que estão à nossa disposição. Então, sabendo disso, eu repreendo agora todo o conhecimento da serpente, o conhecimento do bem e do mal que foi adquirido por Eva, através da oferta da maçã, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu peço a Deus que o capacete da salvação esteja sobre a mente de todas as pessoas que estão conectadas comigo agora e que nós em conjunto, como corpo de Cristo, possamos estar conectados ao teu trono, a fim de receber um ensino puro do teu Espírito Santo, elevando o nosso homem espiritual ao conhecimento dos teus mistérios e ao conhecimento daquilo que o Senhor quer que a gente saiba para completar nessa terra o propósito que o Senhor sonhou para cada uma das pessoas que estão aqui. Eu te peço isso e já te agradeço na certeza de que o Senhor vai conduzir essa reunião e vai fazer com que cada uma aqui possa receber o entendimento necessário para o dia chamado hoje e para poder executar nessa terra a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Pessoal, eu gosto de conduzir aqui sempre na palavra. Dia de terça-feira eu tento fazer algo um pouco mais profundo, né? Dia de domingo é um pouco mais rápido. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algumas situações que eu observei que distinguem pessoas que têm uma mentalidade de escravidão e versus uma mentalidade de filiação, de filho, certo? É importantíssimo, domingo eu comentei isso e eu volto a frisar. Até o advento da cruz, até o momento em que a cruz foi levantada com Jesus, pregado na cruz, Jesus era considerado o unigênito, o único filho de Deus. Até ali só existia um filho de Deus, Jesus. Ele era o unigênito, o único filho. Mas a partir da cruz, quando ele é ressurreto, quando ele passa pelo túmulo e ascende às regiões celestiais, para apresentar o seu sangue ao Pai, né, e cumprir toda a justiça, nesse momento ele se transforma. Ele agora não é mais um unigênito, ele é o primogênito. Isso é importantíssimo, pessoal, isso é uma revelação muito profunda. Você precisa pedir ao Papai a revelação disso, a sua filiação. Porque se Jesus é o nosso primogênito, através do advento da cruz e através do túmulo, nós morremos com ele, e somos ressurretos com ele. E quando a gente é ressurreto com Jesus, nós somos iguais a Jesus, nós somos irmãos. Quando eu falo igual a Jesus, não significa que eu sou Jesus, significa que eu carrego em mim todo o DNA, toda a escritura divina, todas as prerrogativas que Jesus carregava. Todas as prerrogativas que ele carregava. Só para exemplificar, né? É interessante que tenha acontecido de pessoas me pedirem a oração por crianças que estão internadas, crianças enfermas. Até se tiver alguém precisando, no final a gente vai orar. E essas crianças, elas têm sido curadas, elas têm sido liberadas da hospitalização, elas têm saído curadas do hospital. Tem aqui a Elvira, né? Que ela é a avó do Gael, que foi a primeira criança que aconteceu isso durante um vídeo meu, né? Só que vem acontecendo, as pessoas têm me ligado e pedido oração e tem acontecido, né? E hoje eu meditando na palavra de Deus, que eu também comentei isso no domingo, quando a gente é corpo de... Domingo não, terça-feira passada. Quando a gente é corpo de Cristo, eu tenho direito a acessar as ferramentas espirituais
dos meus irmãos na fé. Do mesmo jeito que eu tenho a autorização de Deus para acessar todas as ferramentas que estão contidas em Jesus, porque ele é meu irmão, eu faço parte do corpo de Cristo na terra. Então eu tenho acesso a todas as ferramentas de Jesus, mas eu também tenho acesso às ferramentas dos meus irmãos em Cristo. E hoje eu orando, né, vendo essa coincidência, né, crianças sendo curadas, eu me lembrei que meu pai e minha mãe, que estão aqui presentes, os dois são pediatras, né? E ontem mesmo, papai fez 2 cirurgias com seus 80 anos, né? 2 cirurgias que eu acho que demoraram cada uma umas 3 horas, mais ou menos, pelos meus cálculos, né? Chegou em casa lépido e faceiro, feliz da vida porque deu tudo certo, e as crianças ficaram bem. As crianças, ele resolveu a situação, a enfermidade das crianças foi resolvida através de uma intervenção cirúrgica do meu pai. Então ele carrega uma unção de cura, que ele exerce essa unção de cura com as ferramentas que Deus deu para ele. Ele é médico, cirurgião. Então, através do seu conhecimento, das suas mãos, Deus usa o meu pai na cura de crianças. Como eu não sou médico, não tenho essa habilidade manual, né? Mas eu tenho a palavra de Deus. No princípio era Deus, e Deus liberou uma palavra. Mas tinha alguém que estava com Deus. Ele era Deus e ele estava com Deus, e através dele foram feitas todas as coisas. Ele é a palavra. Quem é esse? É Jesus. Então, do mesmo jeito que eu tenho acesso às ferramentas espirituais do papai, meu pai físico, eu tenho acesso às ferramentas espirituais da palavra, que é Jesus. Pessoal, eu acabei de entregar para vocês uma chave poderosíssima. Você precisa entender essa filiação. Porque através da filiação, quando eu estou escondido no corpo de Cristo, quando eu estou dentro do corpo de Cristo, quando eu me visto com a roupa de filho, a roupa de sangue, que me faz igual a Jesus, eu tenho acesso a todas as ferramentas espirituais que estão à minha disposição para eu executar a vontade de Deus na terra. Vou contar uma historinha para vocês que me chamou a atenção hoje. Baseado nisso, é interessante a gente entender que Jesus veio para os judeus. Mas o povo judeu, ele passou muito tempo escravo. Só no Egito foram 430 anos escravos. Só no Egito, né? José, filho de Jacó, tá certo? Ele conseguiu salvar o Egito naquela época da seca, se tornou governador, né? Abaixo do faraó só tinha José, e ele salvou a família dele. Quando ele salvou a família dele, 80 pessoas entraram no Egito. Ele, a sua família, junto com seus irmãos e seu pai, 80 pessoas, era a nação de Israel. Eram 80 pessoas, né? Jacó se tornou Israel quando teve um encontro com o anjo e sua coxa foi deslocada. Então, a partir daí, o povo ficou ali aprisionado como escravo no Egito. Habitou no Egito e se acostumou aos padrões do Egito. Passaram-se 430 anos de escravidão. 430 anos, pessoal, acredite, toda a cultura desse povo foi formada na escravidão. Não deu tempo para Jacó formar uma cultura com seus 12 filhos, com as suas 12 tribos, né? Não deu tempo dele formar uma cultura, porque ali ele já foi sacado para o Egito. Aquela turma toda morreu no Egito. E nasceram-se filhos e filhas e foram se multiplicando, se misturando, mas eles conseguiram manter uma certa unidade. Eles conseguiram preservar um mínimo de unidade cultural, onde eles contavam de geração em geração os feitos realizados por Abraão, o pai Abraão, né? Não existia lei, não existia nada escrito, tá certo? Assim, foi dessas gerações que surgiu Moisés lá na frente com a Joquebede, lá na frente. Na última geraçãozinha que estava aprisionada, nasceu Moisés, né? Quando Moisés saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Aliás, quando ele saiu a primeira vez do Egito, ele tinha 40 anos, voltou aos 80 para poder tirar o povo para o deserto, certo? E aconteceu uma coisa interessante. No Egito, a mentalidade não tinha como ser outra que não fosse a mentalidade de escravo. Então, se você quer entender como é que é uma mentalidade de escravo, basta você estudar como era o povo que viveu no Egito e saiu do Egito durante o deserto. Se você lembrar, eles eram extremamente frágeis, eles eram extremamente dependentes do que o faraó dava para eles.
Quando Moisés chegou e tentou libertar eles, eles reclamaram. Rapaz, deixa a gente em paz. Quando Moisés chegava com a ideia, eles diziam, lá vem o perturbador. Meu Deus do céu, a gente estava tão bem aqui, trabalhando, só fez piorar o nosso trabalho. E quando eles saíram do Egito, eles saíram para reclamar também, né? Lá no deserto, eles, rapaz, você trouxe a gente aqui para a gente morrer, para a gente ser enterrado no deserto, você trouxe a gente aqui para passar fome, você trouxe a gente aqui para ficar circulando, o tempo todo reclamando, porque a mentalidade era uma mentalidade escrava. Então anote aí, o escravo, ele nunca olha para frente, ele sempre olha para trás. Isso é uma das características da mentalidade de escravidão. O escravo, ele tem uma dificuldade tremenda de acreditar no futuro. Ele acredita apenas no que ele consegue enxergar para hoje. Ele não consegue enxergar para o futuro, porque toda a mentalidade dele foi programada para tomar decisões hoje pensando no ontem. O que foi que eu vivi ontem? Ontem foi assim, então eu posso contar com isso hoje. Faz sentido? Estão acompanhando? Então, se você de repente tem essa dificuldade, talvez você tenha uma mentalidade de escravo. Dificuldade de planejar, dificuldade de projetar sonhos futuros, dificuldade de almejar melhorias. Eu gostaria de uma casa melhor, de fazer uma viagem, trocar o carro, me vestir melhor, comer num restaurante diferente. Se você só em pensar nisso já dá um arrepio, ou então vem na sua mente, eu não posso, não dá, o meu orçamento não cobre isso. Talvez você esteja vivendo numa mentalidade de escravo, que não acredita que é possível mudar as circunstâncias. Pelo contrário, tem medo de que as circunstâncias mudem. No meio do deserto, o povo virou para Moisés e disse, eu estou com saudade da cebola e dos temperos, da carne cozida lá que a gente tinha no Egito, lá que a gente tinha com o faraó. Mas lá era debaixo da chibata. Só que o pequeno prazer que eles tinham foi tão massificado na vida deles, foi tão repetido, foi tão introjetado na mente deles aquela única possibilidade de satisfação, que eles não conseguiam olhar para frente. Eles não conseguiam imaginar que teriam delícias lá na frente, apesar da promessa era que eles seriam levados a uma terra que manava leite e mel. Muito mais produtiva, muito mais frutífera, muito mais próspera do que tudo que eles viveram, mas eles não conseguiam ver, porque eles só conseguiam olhar para trás. Eu quero lembrar para vocês que teve uma mulher na história que virou sal, porque ela olhou para trás, e ela era de uma família próspera. Ló era um homem justo e era um homem próspero, ele tinha riquezas, ele tinha prosperidade, então não faltava recurso financeiro para a mulher de Ló. Faltava perspectiva de futuro. Então existem pessoas que têm recursos financeiros sim, mas vivem aprisionadas ao dinheiro, com medo do dinheiro acabar, com medo do dinheiro faltar, com medo de ser pouco, com medo de não dar conta, com medo de perder o emprego, com medo de perder a estabilidade, com medo do governo. Isso é a mentalidade de escravo. Ele não consegue olhar para frente. Isso não tem a ver com o recurso financeiro. Isso tem a ver com a maneira como a sua mente trabalha. Se a sua mente trabalha olhando para trás, você está como o povo no Egito. O filho, eu vou já chegar no filho. Deixa eu falar mais sobre os escravos. Quando você vai ler lá a jornada, né, do êxodo, a saída do povo do Egito, é interessante porque o pedido de Moisés é simples. Faraó, deixa eu levar o meu povo para adorar a Deus no deserto. Deixa eu sair com o meu povo para adorar a Deus no deserto. Isso se repete várias vezes, há inúmeras pragas, tá certo? Uma das coisas que eu observei hoje, né? Especificamente hoje, quando eu estava lendo, é que as primeiras 3 pragas, os feiticeiros ou os magos, em algumas traduções, né, de Faraó, eles conseguiram repetir exatamente os mesmos milagres, né? A transformação de uma vara em cobra, a transformação da água em sangue e a aparição de rãs. Então, esses 3 primeiros milagres de Deus contra o Egito, os magos, com as suas ciências ocultas, ou religiões ocultas, em algumas traduções, conseguiram repetir exatamente o mesmo feito, o mesmo sobrenatural, o mesmo mistério.
E aí isso gerou um descrédito. O faraó olhou e disse, isso aqui eu também consigo fazer. Isso aqui os meus magos sabem fazer. É interessante que no quarto milagre, piolho, né? Teve uma praga de piolho. Aí os magos disseram, ei, aí tem o dedo de Deus. Pessoal, tem alguns mistérios nisso, né? Eu não vou... É interessante que no sétimo, número 7 na Bíblia tem um significado fantástico. Os magos aconselham o faraó a dizer assim, cara, deixa esse povo ir, pelo amor de Deus, que o Egito vai se acabar. Né? É interessante. Não é à toa que foi no sétimo, né? Mas, primeira coisa que é interessante, que aí eu só vou entregar os detalhes lá na frente para quem fizer a classe, tá certo? Aí tem a ver com guerra espiritual. A magia negra, ela já existia no Egito. O Egito, pessoal, é da onde veio o fundamento de toda a magia negra. Babilônia, Egito, baixo da África, o norte da África. Foi de lá que veio todo tipo de macumbaria e feitiçaria que você vê hoje. Todas essas religiões voltadas para o oculto, para as trevas, elas vieram de lá, elas nasceram lá. E esses magos faziam parte dessas religiões, faziam parte dessa cultura mística das trevas e conseguiam fazer milagres. Né? Interessante, né? E por que é importante saber disso? Porque até hoje é assim que Satanás atua na Terra. E quando eu conheço, eu posso usufruir do meu conhecimento e impedir que esse tipo de situação afete o meu negócio, a minha empresa, os meus funcionários. Né? Para quem não sabe, eu tenho funcionários. Hoje de manhã, inclusive, eu tirei um tempo, peguei uma lista para orar nome a nome por eles. Por que é importante, Fabrício? Porque alguns deles não conhecem Jesus. Então, se eles não conhecem Jesus, se eles não andam com Jesus, eles estão sujeitos às influências das trevas. E talvez o inferno não pode me tocar, mas pode tocar um funcionário meu que não tem Jesus como proteção. Então, eu preciso orar por ele, para protegê-lo com a minha autoridade espiritual. Sacou essa? Nos ares, eu não estou falando de uma ordem direta para eles, eu estou falando da sua oração, sendo feita baseada na palavra, sendo feita orientada por Jesus, ajudada pelo Espírito Santo, ela tem poder nos ares para cobrir, para influenciar, para direcionar, para energizar, para ordenar a mentalidade dos seus funcionários. Incrível isso, né? Amém. No Egito, o Moisés dizia que queria sair, o faraó entendeu, esses caras vão fugir. E aí a minha mão de obra vai se acabar. Então ele resistiu. Cada vez que ele resistia, vinha uma praga contra ele, vinha um milagre de Deus que afetava negativamente o Egito, mas nunca nenhuma dessas pragas chegou aos hebreus. Nenhuma dessas pragas. Quando teve o piolho, que todo mundo pegou piolho, nenhum hebreu foi achado com piolho. Interessante, né? Então, Deus também estava mostrando ali que quem anda segundo os seus desígnios não é afetado pelas pragas que pegam no Egito. Isso é interessante. Mesmo ainda tendo a mentalidade de escravos, eles não foram tocados. Mesmo com a mentalidade de escravo, no deserto eles foram alimentados. Então, às vezes, ter uma mentalidade de escravo não está relacionada a estar doente, não está relacionada a alguma coisa dar errado na sua vida, não está relacionada a uma falta financeira. Não. A mentalidade de escravo é simples, é o que eu expliquei no começo. É você não conseguir olhar para o futuro. Você o tempo todo está balizando a sua vida no passado e tem medo do futuro, não ousa avançar. É interessante, pessoal, que aqui cabe uma pergunta. Se o povo ia adorar no deserto, como é que eles iam adorar a Deus se eles não tinham nada, eles eram escravos? Porque entenda, a adoração a qual Moisés está falando aqui, e aparece isso várias vezes no texto, em vários versículos, não é uma adoração de orar para Deus. Eles não iam orar, eles iam adorar. E nesse caso especificamente, a adoração a que ele estava se referindo era uma oferta, era um sacrifício. Eles precisavam de animais para sacrificar a Deus. Ouro, prata, joias, tecidos, mirra, aloés, né, perfumarias, essas coisas que eram as coisas de valor da época, eles precisavam disso para poder ofertar quando saíssem em direção ao deserto. Era um dos propósitos, era o principal propósito, né? Adorar ao Deus, e nesse caso a adoração era uma oferta de sacrifício. Mas o que o escravo poderia ofertar? Eles não tinham nada, eles não tinham nenhuma posse. Não era permitido que eles tivessem posse. É interessante que lá no Êxodo,
ele pede, Êxodo capítulo 12, 35. O Senhor concedeu... Não, primeiro, Êxodo 12, 35, exato. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. Então, olha só. Moisés deu uma direção para os israelitas, né, os hebreus. Olha, vão lá nos seus vizinhos egípcios e peçam prata, ouro e roupas. Os israelitas obedeceram a ordem. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam tudo o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. É interessante que tem uma hora que o faraó fala para Moisés assim: ai, tá bom, vai, leva teus rebanhos para adorar o teu Deus. E aí Moisés vira para o faraó e diz: não, querido, eu vou levar os teus rebanhos. Tu é que vai me dar os rebanhos para eu sacrificar a Deus. Olha a ousadia do cara. Pessoal, aqui tem um segredo muito fantástico. Os egípcios, pessoal, seria como se fosse os Estados Unidos hoje. Uma grande nação, uma grande empresa, talvez o seu concorrente. Talvez o seu concorrente, talvez o mercado, talvez um cliente seu que está difícil de gerar recurso para você. Mas aqui está dizendo que Deus, dentro de uma orientação, passado por uma autoridade, que era Moisés, ordenou ao povo e o povo obedeceu, foi lá e pediu e receberam. Talvez a riqueza que está faltando na sua mão está na mão do ímpio. Já ouviram essa passagem? Haverá um tempo em que a riqueza do ímpio passará para a mão do justo. Quem era o justo aqui? Era o povo de Israel. Ainda com a mentalidade de escravo, mas por causa de uma promessa feita a Abraão. Esse era o povo da justiça. Esse era o povo que lá na frente daria origem a Jesus e seria, infelizmente, não reconheceria ele como Salvador, como Messias, mas foi para eles, para a descendência deles, que Jesus veio e pregou a primeira vez. Foi para eles. Depois foi para os gentios. Primeiro foi para eles. Olha que loucura. Talvez a riqueza que está faltando na sua vida está na mão do ímpio. Está faltando você sacar. Está faltando você entrar em concordância com Deus, entender o seu lugar e ir lá pedir. O filho não tem medo de pedir. Não sei se você tem pai vivo. Eu tenho, estão até aqui assistindo a live. Mas eu não tenho nenhum receio de pedir ao meu pai alguma coisa. Aqui eu acho que foi semana passada, eu não estava em casa. A minha filha estava com o nariz ruim, eu não lembro exatamente o que ela estava com, uma dificuldade respiratória. E a minha esposa simplesmente ligou. Meu pai é pediatra, né? Doutor Parente, o senhor pode vir aqui? Ele não só veio, como já passou na farmácia, comprou o que ele achava que precisava, examinou a menina, já entregou as medicações e a gente passou a aplicar. Ô, coisa boa, né? Quando eu vou na casa dele, eu abro a geladeira. Eu sei onde é que ele esconde o chocolate. Eu vou lá direto procurar se tem algum chocolate para eu comer. Porque é meu pai, eu tenho acesso. Então, enquanto o escravo, ele tem várias reticências, ele se sente desconfortável, porque a mentalidade dele está presa com o que permitem ele fazer. O filho se sente livre para fazer. O filho se sente livre para avançar. O filho, ele não é tratado como alguém estranho. Ele é da casa, ele é dono da casa também. E ele se sente dono da casa. Ele se sente dono do destino, ele se sente dono do futuro, ele se sente superior às circunstâncias, porque ele sabe que pode apelar para o pai. E ele não tem problema de apelar para o pai. E aí eu não estou mais falando de um pai natural, de um pai carnal, estou falando de um pai espiritual. O nosso Deus, através da cruz, como eu expliquei lá no começo, através do túmulo, nos tornou filhos. Então, quando eu entendo essa revelação do sacrifício de Jesus, recebo essa revelação para a minha vida e declaro que Ele governa a minha vida agora, eu entrego a minha vida, ou seja, eu estou morrendo para mim mesmo, e agora não sou mais eu quem vivo, mas Jesus vive em mim. Eu ressuscito como nova criatura e todas as coisas se fazem novas e agora eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Então, é como se o meu pai tivesse uma mercearia, meu avô tinha uma mercearia, eu gostava muito de ir para lá, né? Meu avô sempre foi muito firme, muito seguro, mas ele nunca negou um píper para mim.
Nunca. Toda vez que eu ia lá, tinha lá a bomboniere, né? Era uma bomboniere que ele tinha. Eu me lembro dessa bomboniere, aquela que abria rosqueando, rodava, assim, tinha quatro bocas de alumínio, né? Toda transparente. E eu ia lá e pegava um piper. Sempre. Aí é lógico, eu saía de lá com uns 10 piper no bolso, né? Então era a cara de visitar o vovô na mercearia dele. Nunca me negou nada, nunca me negaria nada. Tenho certeza disso, tenho certeza absoluta. Amém? Eu preciso entender que eu sou filho, mas o filho tem provações também. Se você olhar para a vida de Jesus, nem tudo foi flores. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. O Espírito do Pai, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio a Jesus e vamos para o deserto. E levou ele para o deserto, e no deserto ele não teve necessidades, mas ele teve dificuldades, ele teve desafios. E lá no deserto, no auge da sua fome, teve fome, Satanás apareceu, né, para tentar ele. Então, meu querido, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que aqui Paulo está escrevendo para os filipenses sobre oferta, sobre adoração. E está dizendo assim, olha, eu aprendi a passar tendo muito e tendo pouco. Eu aprendi a viver na pobreza e na riqueza. Eu aprendi a viver na desonra e na honra. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu que independente da circunstância que ele estava vivendo, ele não podia olhar para trás. E ele não podia deixar a mente dele descansar no momento presente. Ele tinha que continuar olhando para frente. Porque a riqueza passa, a pobreza também passa. A dor passa, mas a alegria também passa. Há dias bons e há dias maus. A palavra de Deus diz que vai ter o dia mau, mas quando tiver o dia mau, eu posso me tranquilizar, porque naquele dia mau também haverá o cuidado de Deus. Olha que louco, que maravilha. Então, na minha fraqueza, eu me exulto, eu me glorio na minha fraqueza, porque eu sei que é pela minha fraqueza, precisando da ajuda de Jesus, que eu consigo receber algo bom dele, para poder dar algo bom para vocês. A minha fraqueza, ela exulta a riqueza de Jesus através das palavras que ele tem me dado para poder entregar para vocês, porque eu sei que eu mesmo não escolheria a mim para estar aqui, dando uma mensagem para vocês. E não só ele me escolheu, mas ele tem afetado a vida de vocês através do que ele tem liberado da minha boca. Deus é bom, ele não escolhe pessoas perfeitas. O filho dele foi perfeito, mas nenhum. Contudo, se a gente persevera em caminhar junto com Jesus, junto com Deus, ele vai nos tornar cada dia mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus. E aí eu preciso aprender a passar nas provações. Lá em Romanos, capítulo 8, é um texto conhecido, a partir do 31, ele fala exatamente dessas provações. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O filho sabe quem é que defende ele. O filho sabe que se alguém bater nele na escola, ele vai poder chegar em casa e dizer, ei, o cara bateu em mim lá. Né? Me lembrei agora de uma situação, meu pai sempre me defendeu na escola, mas teve um dia que ele chegou para mim e disse assim, olha, esse menino aí, pode quebrar o braço dele, viu? Depois eu vou ter que cortar esse pedaço, né? Aí eu digo, como assim, pai? Você faz Kung Fu? Se ele encher o seu saco, você vai quebrar o braço dele. Rapaz, porra, o menino não veio encher o meu saco, né? Eu não quebrei o braço dele, eu não consegui, mas eu bati muito nele. Eu me lembro da cena hoje, aquilo ali me marcou. E quando eu acabei a briga, né? O menino tava no chão, nunca tinha brigado, meu pai tava do meu lado. Ele só viu eu brigando. Vai ter dias que Satanás vai se levantar. E você vai ter que brigar. E Deus vai estar lá. Ele vai estar lá lhe olhando. Ele vai ver a briga. Mas chegou a hora de você provar que é um homem de Deus. Chegou a hora de você provar o seu valor. Chegou a hora de você mostrar para o Pai que você sabe o seu lugar. E aí é a sua vez de dar um pau em Satanás. Mas Jesus está lá. Ele está lá. Ele é o Pai que está presente em todo o tempo. Mas vão haver lutas que ele vai deixar você lutar. E nessas horas eu preciso saber quem é por mim. Para não ter medo de quem vem contra mim. Porque se um inimigo se levantar por um caminho, por 7 caminhos ele tem que fugir. Ó, o 7 de novo. Esse 7 tem um segredo, viu? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pessoal, aqui, quando você vai estudar no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, é todas as coisas.
Então Deus, ele quer nos favorecer com todas as coisas que são necessárias para cumprir aquilo que ele determinou para as nossas vidas. Olha essa chave, olha esse segredo. Às vezes a gente pede mal, não é porque a gente está pedindo só para o nosso usufruto, é porque a gente não sabe a vontade dele. Então eu não estou pedindo a vontade do Pai, eu não estou pedindo para realizar a vontade dele, eu estou pedindo só por uma vontade minha, por uma necessidade minha, ele não vai dar. Deus, ele libera toda a sua riqueza para o propósito dele, não para o meu bel prazer. Ele também, junto com o propósito dele, vai me dar os melhores frutos dessa terra, está escrito. Mas é quando eu estou caminhando dentro do propósito dele para a minha vida. Se você não sabe o seu propósito ainda para a sua vida, se você não descobriu ainda, você precisa marcar um horário reservado comigo. Porque nós juntos, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos descobrir e vamos reformatar a sua mente com a ajuda do Espírito Santo de uma forma que você vai saber exatamente quem você é, para que você está aqui e qual caminho você tem que trilhar para chegar lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que me justifica. Pessoal, essa sentença, Romanos 8,33, ela também tem um mistério espiritual fortíssimo. Todos os dias existe uma mesa de julgamento, igual a mesa de juiz aqui na terra, igualzinho. Tem o acusador, tem o defensor e tem o juiz lá. Nosso justo juiz que intercede por nós, Jesus, está lá. Deus Pai está lá. Todos os dias, pessoal, não é só no Apocalipse, não. Todos os dias, Satanás ou algum dos seus associados, né, um meirinho, sei lá, um cara, um advogado de carreira mais baixa, vai chegar lá do inferno, né? Não que os advogados sejam do inferno, pelo amor de Deus, os advogados são uma bênção, né? Eu preciso deles, né? Mas vai chegar lá, um cãozinho metido a advogado, sem OAB, e vai acusar, diz assim, olha, o Fabrício falou mal do fulano, o Fabrício falou mal de não sei de quem. E numa dessas, eu posso atrair uma condenação para a minha vida. Por isso que eu tomo muito cuidado de falar mal de alguém, de não julgar. É uma coisa assim que eu já fiz muito. E atrair condenação para a minha vida. Porque quando você fala, Satanás pode aproveitar a sua palavra como a semente necessária para florescer a maldição dele na sua vida. Cuidado com as suas palavras. Então, o que acontece? Lá, quando há acusação, Jesus me defende. Diz, não, está aqui o meu sangue. Tem coisas que o sangue de Jesus vai resolver. Mas, infelizmente, pessoal, quando você vai subindo o nível de autoridade, quanto maior a autoridade, menos direito. Quanto maior a autoridade, se eu tenho autoridade na terra, ela me foi conferida primeiro nos céus. Não tem nenhuma autoridade na terra que não tenha sido constituída antes do céu. É o que está escrito na palavra de Deus. Tá? Eu não lembro o versículo agora, mas é isso que está escrito. Por isso eu tenho que me sujeitar a toda a autoridade na terra, porque ela foi instituída por Deus. Em primeiro lugar, mesmo se for uma autoridade como a de Faraó. Quem colocou Faraó no lugar dele foi Deus. Quem endureceu o coração dele foi Deus. Quem tirou Moisés foi Deus. E depois matou o Faraó. Então, toda autoridade vem de Deus. Quando eu vou subindo o nível de autoridade, para minha salvação, o sangue é suficiente. Mas para exercer autoridade, eu tenho que ter profundo conhecimento das armas espirituais que estão disponíveis para mim. Senão eu vou levar peia e eu não vou aguentar estar num lugar de autoridade. Simplesmente eu não vou aguentar, né? Mas todos os dias nosso Senhor está lá nos defendendo. Quem os condenará é Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou. O poder está na ressurreição, que também já expliquei isso. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está lá, ó, intercedendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Teremos tribulação. Será angústia? Teremos angústia. Será perseguição? Teremos perseguição. Será fome? Eita, até fome é possível que aconteça. Nudez, falta de vestimento, mas a palavra não diz que eu não preciso me preocupar. Realmente eu não preciso me preocupar quanto ao que comer nem ao que vestir. Mas eu posso passar por situações de aperto sim. Ou perigo ou espada, como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então entenda uma coisa, ontem eu tive uma derrota, pessoal. Não conta as minhas derrotas. Você não vai me ouvir contando derrota. As minhas derrotas eu deixo que quem venceu conte. Então se o meu adversário quiser contar, fica à vontade. Eu não vou contar a minha derrota, mas ontem eu tive uma derrota que, pelo amor de Deus, e eu dormi em paz. Minha esposa é testemunha. Dormi em paz, acordei em paz, fiz o que tinha que fazer, não consegui resolver o problema de ontem.
talvez não vou resolver amanhã, não sei, né? Deus é que sabe, mas não tirou a minha paz, nem vai tirar, porque eu não vou dar nenhuma vantagem para Satanás demonstrando para ele alguma fragilidade na minha vida. Não vou dar, nem hoje, nem nunca. Fechando o versículo, né, o capítulo 8. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, aqui ele está falando de demônios também, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pessoal, eu estou lendo esses versículos para vocês entenderem que o amor de Deus nunca vai passar. Isso aqui é um convite para a graça. Mesmo se eu pisar na bola, e mesmo se eu tiver uma derrota, mesmo se alguma coisa der errada, o amor de Deus não se afastou de mim. Eu posso decidir me afastar do amor de Deus, mas nunca Deus vai afastar o amor dele de mim. Se eu me afastar do amor dele, ele vai atrás de mim. Ele não vai me deixar, certo? É interessante que esses dias eu até disse assim, rapaz, por que fala que as bênçãos correrão atrás de mim? Sabe por quê? Porque você não pode estar parado. É por isso que elas precisam correr. As bênçãos só alcançam quem está correndo no propósito de Jesus. Pegou essa? Se você estiver correndo no propósito de Jesus, as bênçãos vão te alcançar enquanto você estiver correndo. Não pare de correr. Então ontem eu tive uma derrota. Hoje eu falei para minha esposa, eu vou ser mais agressivo. Eu vou agredir mais. Eu vou bater mais. Eu vou me levantar mais. Eu vou avançar mais. Porque eu não aceito aquela derrota. Apesar de eu ter tido ontem, mas lembrando aqui de um professor de Muay Thai que a gente teve, se você leva uma pancada, você não pode deixar o inimigo ver que você sentiu. Naquela hora, você tem que dar alguma pancada de volta nele, ele tem que saber que você está vivo. Isso é uma luta natural. De onde é que você acha que veio o Muay Thai? A palavra de Deus diz que todas as coisas visíveis vieram das invisíveis. Então eu acho que tem um anjo lutador de Muay Thai lá em cima que ensina pro pessoal aqui embaixo. É o que eu acredito, né? Você não é obrigado a acreditar isso, não está na palavra de Deus, tá certo? E Isaías faz um convite para a graça, né? Mesmo se você pisar na bola, meu querido. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É aqui que está escrito, ó, Isaías, 1º capítulo, verso 18 e verso 19. Mas, verso 20, se recusardes e fostes rebeldes, serei devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Pessoal, isso é muito sério. Só isso aqui seria suficiente para a gente ter temor na nossa vida e tentar andar de acordo com as orientações que o papai tem para a gente. Não estou falando de regras, não estou falando de leis, não estou falando de mandamentos. Estou falando disso não. Estou falando das orientações, daquelas pistas de migalhas que estão ali distribuídas em toda a palavra de Deus, que quando você vai meditando, o Espírito Santo vai lhe revelando, vai mudando o seu caráter e você vai ficando parecido com o nosso irmão mais velho, Jesus. Igual a ele, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que eu ouço o Pai falar. O que eu estou falando aqui para vocês hoje é um resumo do que o papai falou para mim hoje, meu papai espiritual. Mateus 18:8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso aqui era algo que a gente tinha que dar para todo mundo. É por isso que eu me sinto à vontade de orar por um enfermo. Porque a palavra diz que eu já recebi, pela graça, todos esses dons e eu posso usufruir deles para ajudar as pessoas. Ai, ai, sabe por quê? Porque eu não sou mais servo, eu não sou mais escravo, eu sou amigo do papai, eu sou filho. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Pessoal, lembra que eu falei que o escravo não consegue ver o futuro, ele só vê o passado? Deus chama de amigo quem consegue ver o futuro com ele. Aqui o que Deus está falando é de coisas que vamos conhecer, que Deus vai nos dar a conhecer. Ele está falando do futuro, ele está nos projetando para o futuro. Amém? Acontece uma situação que um garoto mudo, surdo, ele tem ataques epiléticos e se joga no fogo, e Jesus encontra com ele, os discípulos tentaram expulsar, não conseguiram. Jesus encontra com ele, e aí o pai diz assim, se o senhor quiser
faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus responde, se eu posso, se eu quero, tudo é possível ao que crê. Nesse momento, Jesus transferiu a responsabilidade para o pai da criança. Nesse momento, eu quero transferir a responsabilidade para você. Não é se Jesus quiser. A chave desse versículo é se você crê. Você tem que crer, meu amigo, você tem que crer que não é mais escravo. Isso acontece aqui, ó. É uma revolução mental, muda a engrenagem da sua cabeça. É você crer que pode pensar no futuro, é você crer que pode ir para uma situação melhor, é você crer que pode comer naquele restaurante, é você crer que você como filho pode sim pedir algo a Deus e ter certeza de que vai receber, porque o homem que duvida em seu coração não pense que vai receber algo de Deus, não vai, mas ao que crê, tudo é possível. Amém. A responsabilidade, meu querido, quando uma pessoa fala para mim, ai, se Deus quiser. Não, cara, é se você crê. Porque Ele quer. É claro que Ele quer. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Ele é nosso amigo. Já sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. João 15, 14. É um versículo antes. É interessante que lá no comecinho, no próprio capítulo 15 de João, ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então nós precisamos frutificar em todas as áreas da nossa vida. Jesus quer prosperidade, frutificação em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. E tudo que dá fruto, ou seja, se eu estou dando fruto, ele vem e me limpa, ele poda, para que eu produza mais fruto ainda. Eu não quero ser cortado fora, mas eu aceito a disciplina de Deus, para que eu frutifique mais. É por isso que eu venho aqui, falo com vocês e compartilho o que eu estou aprendendo, pessoal. Porque isso aqui gera fruto na vida de vocês. Esse é o meu propósito. A gente só não recebe, pessoal, porque a gente pede mal. Agora, vamos lá, João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, o verso 8, 15, 8, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando eu for pedir, eu tenho que ter em mente qual é o fruto que eu vou dar para Deus através daquele pedido. Isso é pedir dentro da vontade de Deus. É quando eu peço para que aquele meu pedido realize algo que vai gerar frutos para Ele. Está fazendo sentido aí? Vocês estão recebendo? Aleluia. 15, 16, ainda em João. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Cara, só esse verso aqui já é para revolucionar a sua mente. Como é que eu vou pedir para receber? Quando eu peço para frutificar de acordo com o que Ele quer. E como é que eu sei disso? Conhecendo o meu propósito e alinhando as minhas atividades na terra com o propósito no céu. Alinhado com o céu, eu recebo as orientações do papai, executo na terra e governo nos ares, governo na terra. Pessoal, só que aí a gente se depara com o nosso maior inimigo na terra. Mateus 6, 24. Nosso maior inimigo na terra hoje não é Satanás. Ele é o que faz o maior destroço, sem sombra de dúvidas. Mas o nosso inimigo individual aqui do dia a dia se chama conta de luz, aluguel, colégio dos meninos, feira, supermercado, prestação do carro. Tá escrito aqui na palavra. Ó. Vou traduzir para vocês aqui, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A tradução aqui foi infeliz. Não é riquezas, porque o problema não é a riqueza, querido. Não é a riqueza. Anote isso. A riqueza não é problema para Deus. As ruas dele são de ouro. Riqueza não é para Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Riqueza não é o problema de Deus. Para Deus, Ele quer nos enriquecer. Não tem, qual é o propósito de descrever uma Jerusalém tão maravilhosa, que uma porta é feita de uma pedra só de jaspe? Que coisa maravilhosa. As ruas de ouro.
Para que isso? Para a gente ficar chupando o dedo aqui, passando fome? Não! É para mostrar a excelência, a grandeza, a realeza que nós vamos estar lá e que nós devemos viver aqui na terra. Estou já terminando a palavra, segura aí. Esse fechamento é importantíssimo. Algo vai se quebrar aí na sua mentalidade. Porque a nossa mentalidade racional lê riqueza, algumas traduções traduzem como mamon, seria um pouco mais correto. Mas aqui foi escrito no aramaico, certo? E no aramaico a palavra é mammonas, mammonas, né? De origem aramaica e tem sentido em confiança confiança na riqueza, confiança no ouro, confiança na prata. Então é quando você toma decisões confiando no seu recurso financeiro. Ah, eu vou fazer essa viagem se eu tiver esse dinheiro. Pronto, você acabou de estar servindo a mamon. Ai, Fabrício, mas eu tenho que fazer, eu não posso fazer uma viagem sem ter dinheiro. Quem disse? Cara, a maior loucura que a gente fez na vida foi por fé. Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Não é pelo que eu vejo na minha carteira, é pelo que eu creio que Deus pode fazer por mim. Pedro teve que botar o pé na água para ver o milagre. Teve que pegar um peixe para ver que a moeda estava dentro. Teve que recolher 5 pães e 3 peixinhos para poder distribuir para 5.000 pessoas e sobrar. Nada disso tem a ver com lógica. Nada disso tem a ver com lógica. Nada faltou no ministério de Jesus. Ele teve tudo. Então, quando a gente vai estudar mais essa palavra, mammonás, da origem dela, tem a ver com o espírito de finanças. É um espírito que faz com que a sua mente funcione apenas baseado no seu recurso financeiro ou na sua capacidade de produzir recurso financeiro, vender, abrir empresa, enfim. E aí você limita o seu avanço ao que você consegue fazer e não ao poder de Deus. Você não está confiando em Deus. Você está confiando na sua capacidade humana. Foi o que Eva fez. Eva confiou em si mesma. E olha o problema que a gente tem até hoje, né? Então, em nossa dependência, nós evidenciamos como é que as nossas decisões são tomadas. Se elas são tomadas baseadas numa palavra de Deus, Deus disse, joga a rede do outro lado. Não tinha nada que dissesse que ia ter peixe lá. Eles jogaram e colheram. Deus falou, tá bom, 5 pães e 3 peixinhos, beleza, pode distribuir para todo mundo. Em cima dessa palavra, se multiplicou para 5.000. É em cima da palavra que eu tenho que andar. Não é sair fazendo loucura, eu não estou falando para ninguém aqui estourar cartão de crédito achando que Deus vai cobrir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando Deus, você está ligado no céu e recebe uma orientação de Deus, vá, meu querido, vá, mesmo se você não tiver o recurso. Mesmo se você não tiver o recurso, vá. Porque isso é o procedimento para você dominar Mamon. Esse é o procedimento, é você ser agressivo contra ele. Eu é que te governo. Não é você que decide se eu posso comer nesse restaurante. Medite sobre isso. Lá em 2 Coríntios 9, ele fala um passo a passo de prosperidade, para a gente encerrar. No verso 6, semeia pouco, colhe pouco. É proporcional. No verso 7, você deve ofertar segundo o que está proposto no seu coração. Verso 8, Deus, vai fazer abundar. Quem? Quem tem capacidade de ofertar segundo o coração. Então, aquele que é ofertante, ele faz abundar com graça. Suficiência para continuar abundando em graça para a boa obra. Para que a obra de Deus na terra expanda. 9, dá aos pobres. Sempre tenha uma moedinha no carro, R$2, R$5, enfim. Sempre tenha para dar para os pobres. Quem dá ao pobre empresta a Deus e Deus não fica devendo a ninguém. Aí em 2 Coríntios 9, 10 ele fala, ora, aquele que dá semente a quem semeia, então é Deus que dá semente. Que primeiro semeia e pão para alimento. Então, quando a semente chega, a primeira parte dela é para semear. Se você perguntar para qualquer agricultor, ele vai lhe dizer isso tranquilamente. Quando ele colhe a semente, a primeira coisa que ele faz é separar a semente para próximo plantio. Depois ele vai ver o que ele vai negociar, o que ele vai comer. Ele não já pega com medo, não. Primeiro ele já separa o que ele vai semear. Pessoal, isso aqui está em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do 6. Você pode ler, meditar e o Espírito Santo vai te revelar isso. Não estou inventando nada, não.
suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Fabrício, por que eu não consigo aumentar? Por que eu não consigo frutificar? Porque você não oferta. Porque você é mesquinho. Porque quando eu falo de oferta aqui, você desliga a câmera. Porque quando eu falo de oferta, você fica achando que eu estou fazendo isso aqui por causa de oferta. Meu querido, se você pensa isso, nem volte aqui. Não se dê esse trabalho não, que você vai só ficar frustrado. Porque eu não vou deixar de falar a verdade da palavra de Deus. Eu vivo isso, eu posso falar. Eu vivo isso, eu posso falar. As minhas maiores vitórias vieram de ofertas de sacrifício. Maiores vitórias vieram de ofertas de sacrifício. Certo? 2 Coríntios 9:11. Enriquecendo-vos. Deus quer enriquecer vocês. Em tudo. Para toda generosidade. Então tem que ter generosidade. A qual faz que, por vosso intermédio, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Quando você oferta na vida de um pastor, de uma igreja, de alguém que está lhe abençoando, quando você oferta um dinheirinho a mais no garçom que lhe atendeu, quando você... Por que eu fiz isso? Generosidade, reconhecimento do que eu estou recebendo. Quando eu faço isso, eu estou agradecendo a Deus pelo cuidado dele, porque foi ele que cuidou do cabelo da minha filha ali. E o 12, ajuda na manutenção dos santos. Isso é gratidão direta a Deus. Amém? Pessoal, estou encerrando, espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir agora a oportunidade, como sempre eu faço, de vocês ofertarem na minha vida. O povo saiu do Egito para ofertar ao Senhor. O povo foi tirado do Egito e saqueou o Egito para ofertar ao Senhor. Acho que eu não preciso dizer mais nada.